este segredo escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor, ó meu amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor, chora manso, bem baixinho, esse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu esqueço até do futebol, do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei este segredo escondido num choro canção. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu esqueço até do futebol, do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei este segredo escondido num choro canção. Lá no fundo do Seu microfone está fechado, Michel. Obrigado, gente. Boa noite aí a todos, todas e todes aí. Estamos aí para a nossa quarta aula aí, nossa última aula e finalização da nossa capacitação em economia criativa, financiada aqui pelo governo do estado de Santa Catarina, pela Lei Aldir Blanc, governo federal. Estou muito feliz aí que vocês estejam participando, que a gente está aqui juntos mais essa noite e estou bem feliz aí que a gente consiga terminar. Foi bem pouco tempo, assim, de acordo com tudo que a gente tem que abordar, mas é isso, tá aberto os canais, aí a rede está feita, né? E a gente vai conversando. O pessoal está falando ali no grupo que está aguardando, tá em reunião tranquilo. O pessoal está dizendo que também está entrando aqui daqui a pouquinho mais pessoas. Vou responder lá no grupo. Vamos ver o que o pessoal colocou. Ai, Renata, tá ruim a internet, mas que bom que tá conseguindo ouvir, tá? Mas qualquer coisa, tu pode falar com a gente aqui pelo chat também, tá? Cíntia tá aí, o Eric. Que legal, que bom. Olha só, pessoal, hoje, eu acho que a gente passou bem rápido na última aula a respeito dos objetivos, da questão dos objetivos. Eu acho que é um ponto bem importante, que a gente acho que poderia dar uma retomada agora. E boa noite, Cíntia. E dar uma retomada agora na questão dos objetivos, e eu vou falar um pouquinho sobre as outras etapas do projeto, né? Que a gente está naquela nossa sequência lá
das atividades, e a gente vai trabalhar bastante na questão dos orçamentos e cronograma, que eu acredito que seja uma das maiores dificuldades que todo mundo encontra aí na questão da elaboração dos projetos, tá? Então, é isso. Vou compartilhar aqui com vocês. A Cíntia, close. Então, olha só, na nossa outra aula a gente começou a ver o que é um projeto, apresentação, justificativa, a gente falou sobre público, sobre a questão das equipes, né? Dos projetos também. Então, hoje o que a gente vai trabalhar mais? A questão do cronograma, que é a pré-produção, produção e pós-produção, cronograma e o orçamento. Vou passar as informações sobre essa questão do plano de divulgação, plano de distribuição, as contrapartidas, a questão de democratização do acesso, acessibilidade, impacto ambiental. A gente vai falar de forma mais superficial, tá? Hoje na nossa aula, vamos ver como que vai ir a questão do tempo aí. Se der, a gente aborda mais profundamente, senão você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, enfim, que eu consigo responder para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, a gente já conversou na aula passada sobre o que é um projeto, né? As etapas do projeto. Então, quais são os serviços, as fases do projeto, né? A gente também conversou sobre a questão da análise do projeto, por exemplo, citou a análise SWOT também. Falamos um pouco sobre a criatividade, que é o elemento fundamental para o desenvolvimento da economia criativa e dos projetos, né? Então, o que eu gostaria de a gente dar mais uma ênfase é na questão dos objetivos. Isso aqui, que é a descrição sumária, é um ponto super importante, a gente já comentou isso na aula passada, mas é um ponto super, super importante para a gente conseguir organizar nossos projetos da melhor forma possível, tá? Então, isso aqui para mim seria uma das dicas mais importantes. Sobre os objetivos, quero que a gente tinha pensado e conversado na aula passada, mas eu acredito que ficou um pouco raso, então acho que seria legal a gente dar essa retomada no objetivo dos projetos mesmos. Então, olha só, a questão do objetivo. Ele tem um objetivo, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ele tem o objetivo geral, certo? Que a gente tem o objetivo geral aqui. Nós temos o objetivo específico, o indicador, a meta e as ações. Então, vamos pensar. Um objeto sem um plano é apenas um desejo. Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente vai realizar com isso. Vamos pensar assim, qual que é mesmo o produto cultural que a gente vai disponibilizar, né? Então, o objetivo é o que pretende se alcançar, realizar ou atingir. O indicador é o que vai permitir medir o resultado alcançado. A meta é atingir determinado resultado quantificável ou a realização ou não de uma ação. Um objetivo pode ter várias metas e as metas devem ter prazos definidos. Então, até tal data, tal atividade. E as ações, que são as atividades que vão realizar para a gente conseguir realizar os objetivos. Então, as ações é para a gente ver o que vai conseguir realizar com os objetivos, tá? Vamos tentar dar uma dinamizada aqui. Queria ver com vocês aí. Quem que quer me dizer? Eu acho que deixa eu abrir aqui o Jamboard que a gente fez. Eu acho que o Eric já tinha uma ideia de projeto, né? Acho que foi o Eric que já me colocou. Vamos ver se a gente... Jamboard. Se a gente já consegue. Tu conseguiu pensar mais alguma coisa que a gente conversou, Eric? Eu estruturei algumas coisinhas aqui no escrito, eu não passei por link, não. Aham. Mas o objetivo que eu tinha colocado, assim, era documentar o espetáculo Abscavo, né? Que é a parte do espetáculo em si e a inspiração, da onde que veio, das raízes. Certo. Isso aqui mais ou menos que a gente elaborou, né? Realizar um documento Isso. de aproximadamente 40 minutos, mostrando as inspirações das raízes que transmutam autoescavo. Desvalorização, racismo, mistificação. Agora vamos pensar
nesses termos aqui, Eric, que eu acho que seria bem interessante a gente pensar por aqui. Então, a gente já tem qual que vai ser o indicador, o que vai permitir medir o resultado, qual que é a meta e qual que é a ação. Então, o objetivo a gente já tem aqui, né? O objetivo é realizar um documentário. Qual que vai ser a meta? Vai ser um documentário realizado. Qual que vai ser a ação? Então, vai ser a gravação, a estruturação, a mixagem, para conseguir realizar o objetivo. Acho que ficou um pouquinho mais claro, gente. E daí os objetivos específicos seria desmistificar os corpos e saberes negros, então estariam mais vinculados os objetivos específicos à questão direta mesmo do problema. Mais ou menos por aí, Eric? Sim, isso mesmo. Eu tô anotando aqui. Mas, Mais claro. ficou tá bem baixinho, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouco. Deixa eu pegar meu fone aqui. Vamos ver quem mais que está aqui. Acho que a Cíntia a gente não fez na aula passada, acho que a Renata também a gente não fez, né? O material que a gente tinha pensado. Vocês estão me escutando com esse fone aqui, gente? Sim, Ai, escutando show. bem. Massa. Então, vamos lá. Alguma dúvida, Eric? Daí, Ed, beleza? Você falou 3 coisas relacionadas ao objetivo, né? Você poderia voltar naquele slide anterior? Vamos lá. Ó. Objetivo geral, objetivo específico, indicador, meta e ação. Então, o objetivo a gente tem, os objetivos específicos sim, e indicador, o que vai permitir medir o resultado alcançado. Então, ou se fosse a questão a respeito do documentário em si, o indicador vai ser um documentário audiovisual feito, né, e distribuído. Ou o indicador poderia ser diminuição do racismo, daí tem que ver como que a gente vai estruturar, se vai ser via um formulário, via depoimentos, ou uma escrevivência, pensando mais numa epistemologia mais decolonial, sabe? Meta aqui, ó. O que é a meta? Então, é fazer um documentário. E as ações são as atividades que vão ter que ser desenvolvidas para a gente atingir os objetivos. Entendi. Mais ou menos, Eric? Entendi, consegui entender. Deu? Tá bem baixinho. Acho que é o meu computador aqui, que às vezes ele Não. abaixa, mas eu consegui, sim. Agora ficou Show. bem mais claro. Muito obrigado. Mas, obrigado a vocês, gente. Vamos lá. Então, acho que isso é uma das questões que a gente poderia super pensar um pouquinho. Cíntia, na aula passada, não sei como que tu tá aí, amiga, se tu tá na correria, pá, tu quer ver alguma coisinha? Na aula passada a gente não viu o seu, a gente pode dar uma olhada agora, o que que tu acha? Eu acho que a gente pode conversar pessoalmente, Michel. Então tá ótimo. Porque eu quero, inclusive, possivelmente fazer uma parceria contigo. Então tá bom. Contratar o teu serviço e tal. Tô super Coisas parceiro. grandes. Ótimo. Que bom, que bom. Massa, Só a gente massa. combinar para semana que vem, então. E a Isso. gente... Eu tô na parada de entregar as prestações de contas agora. Sim, entreguei hoje também. Isso. Tu viu lá o negocinho, né? Vi. Então tá Muito bom. agradecida. Falamos Obrigado. então pessoalmente. Beleza, obrigado. Tô aqui acompanhando, tá? Beleza, fiquem à vontade, gente. O Eric a gente já viu. Renata, tu quer ver o seu projeto? Eu não sei se... Deixa eu ver se o teu na semana passada a gente conseguiu ver. Da Ilka, da Fabiana. A Kessia. O Eric. E tá. Então, a Renata tá aí. Lizzy, tu quer ver alguma coisa a respeito do seu projeto específico? Ou a Tiemi? A Ti? Oi, E aí, beleza? Tudo bom? Então, agora eu não tenho nenhum projeto, só o da residência artística seria na plataforma de crowdfunding. Beleza, que a gente se falou ali pelo WhatsApp. Eu estou numa função aí de um financiamento crowdfunding
também de um projeto aqui, depois então a gente pode dar sequência. Então eu vou dando sequência aqui na apresentação, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper e eu estou super à disposição. Vou dando sequência aqui então na nossa apresentação. A respeito dos objetivos, a gente estava falando a respeito dos objetivos. Pode falar, Eric. Desculpa te interromper. É que tem um pessoal Tá bem baixinho, Eric. tem um pessoal no WhatsApp que está pedindo o link da sala do Zoom. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui então, pessoal. Eu mandei pelo Simpla, só se atrasou. Mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, só para atender aqui os colegas. Quem que será que está lá na sala? Sumiu tudo aqui agora. Web, WhatsApp. Deixa eu olhar aqui, pessoal. O mestre Guiné, pelo jeito. Renato, começou a estar travando muito aqui, já volto. Tá. Tá. Fabiana, vou mandar para Fabiana aqui. Só um minutinho, pessoal, por favor. Participantes. Eu mandei os certificados de vocês também, pelo jeito não chegou nada, porque não chegou nem o e-mail aqui com o link que eu mandei há pouco, deve ter dado uma travada no Simpla. Aqui não chegou nada. Não chegou, então. Deixa eu só ver quem que tá ali. A Renata. Renata. Ó, copiar link. Vou mandar aqui para ela. A Renata e o mestre Guiné. Como será que é o nome do mestre Guiné? Alguém lembra que ele falou? Não lembro também. E a Igor. Igor, tá. Mas tu não pode mandar no WhatsApp ali, eles... Só que eu só posso mandar daí no WhatsApp direto. Tipo, Entendi. tem que copiar o link da pessoa, o Simpla ele bloqueia assim para mandar. Certo, olha. Vou mandar aqui a Fabiana. Só um minutinho, gente. Fabiana Pinho, aqui, copiar o link, mandar para Fabiana. Aqui a Fabiana lá do museu, gente boa, do Museu do Mangue. E o mestre Guiné, como que era o nome que a gente acha que é? Igor? Igor, isso, é ele mesmo. Beleza, obrigado, pessoal, de ter sinalizado. Mandei aqui para eles, deixa eu voltar aqui para nossa aulinha. Mandei aí para eles. Obrigado aí. Eu entrei pelo link da... pode entrar pelo qualquer dos links também, da aula passada. A sala é a mesma. Enfim, o que a gente estava colocando aqui, pessoal, sobre os objetivos mesmo. Vamos na retomada. Então, ó, sempre que a gente vai pensar nos objetivos, tem os objetivos específicos, os indicadores, as metas e as ações. Então, isso é bom sempre a gente pensar quando vai pensar num projeto. Ilka, eu acho que tu acabou de entrar agora há pouquinho, a gente estava vendo aqui os materiais que a gente já tinha produzido na aula passada. Então, o que a gente tem aqui, né? Programa de desvalorizações das tradições regionais de São Pedro, a questão do forró abdubado. Tu tem alguma dúvida, Ilka, que tu queira conversar sobre isso? Ou tu tem pensando sobre os objetivos mesmo? Aqui, ó, então tem um objetivo geral, um objetivo específico, quais são os indicadores, as metas e as ações? Então, tipo, a gente tem que pensar que vai chamar, quantos grupos vai chamar, quais vão ser as ações desses grupos. Então, todas essas informações tem que estar constando aqui, além dos objetivos específicos que a gente tinha. Então, aqui, ó, a partir disso aqui, a gente consegue organizar
da melhor forma o projeto de vocês. Alguma dúvida, Ilka? Tá ok? Então, beleza. Oi, Daí, tudo bem, tudo tranquilo. tudo tranquilo, então tá bom. Obrigada. Obrigado vocês. E aí, Guiné, tudo bem? Conseguiu entrar aí? Estamos aí dando sequenciazinha na nossa aula. A gente está falando um pouco dos objetivos agora, tá? Dando sequência, então, aqui, pessoal, vou seguir um pouquinho aqui na nossa apresentação. Ó, o objetivo geral resume a ideia geral e principal, alinhado com os objetivos do programa do financiamento. Então, tipo, pensar que, tu tem um edital que quer que desenvolva atividades culturais, tipo oficinas, ou que atenda determinado público. Então, você tem que pensar já como que tu vai organizar, quais são os objetivos que tu vai querer organizar para aquele próprio edital, sabe? Senão, os teus objetivos têm que estar alinhados aos objetivos do edital também, tá? Para poder ser aprovado, tá? Então, isso é um ponto bem, bem importante. E aí, Fabiana, conseguiu entrar? Uhul! Massa. Ó, então, isso que a gente tem que pensar. Ó, vamos pensar aqui, deixa eu compartilhar com vocês, que acho que esse aqui é um bom exemplo para a gente ver. Olha só, os objetivos, né? Então, objetivo geral, criar 4 óperas científicas. Então, 4 shows com crianças em vulnerabilidade. Quais são os objetivos específicos desse projeto aqui? Promover a criatividade, explorar a multidisciplinariedade, desenvolver competências artísticas relacionadas com a construção da ópera ou da música, aumentar níveis de motivação dos agentes envolvidos. Então, isso aqui são os objetivos específicos. Quais são os indicadores, gente? Número de óperas realizadas, número de temas científicos abordados, número de figurinos e cenários, número de obras musicais, número de livretos. Então, e porcentagem de alunos que se sentem mais motivados para as artes e para as ciências. Então, isso aqui era um projeto de concertos didáticos, o VASO, que a gente desenvolveu lá em Portugal. Então, aqui, vocês podem ver que tem os indicadores, sempre são números, né? Objetivos específicos é uma coisa mais intangível, subjetiva, e os indicadores sempre é quantitativo, tá? Meta, o que a gente vai precisar para conseguir? Então, criação dos 4 eventos, dominar o conteúdo, criação dos figurinos, 80% dos alunos se sentirem mais motivados para as artes e ciências. Então, a gente vai ter que fazer um formulário, ou organizar um depoimento, alguma metodologia que a gente consiga avalizar por isso. E as ações que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Workshop com diversas aulas, visitas de estudos, aulas conjuntas de músicas e ciências, clube de costura, plásticas, aula de expressão vocal, ensaios, aulas de classes de conjunto de atividades extracurriculares. Então, aqui dá para ver bem, ó, o objetivo geral, os objetivos específicos. Isso aqui é super importante, gente, para a gente pensar. Ó, objetivo geral, objetivo específico, e daí os indicadores, as metas e as ações para a gente poder. Tipo, quer fazer um projeto na Lei Rouanet, como é a questão aqui da Fabiana, lá com o Museu do Mangue. Ou vai participar de um edital da Petrobras, ou da Caixa, ou vai participar de um edital internacional, o mínimo tem que ter eu falo uma matriz lógica, sabe? Talvez as outras pessoas digam outros nomes, mas eu vejo como uma matriz lógica entre o objetivo, que é mais ou menos essa organização aqui que a gente planeja, essa matriz lógica aqui entre objetivo geral, objetivo específico, os indicadores, metas e as ações, tá? Então, eu acho bem importante a gente frisar isso, que na última aula passou um pouquinho. Sobre a questão do objetivo. Vocês lembram que lá antes tinha a questão das metodologias lá de avaliação, a gente tinha alguns termos, né? Então, aqui eu já fiz mais ou menos uma tradução para a gente, tá? Então, ó, o projeto, o objetivo, a definição, tem que ser específico, dizer o que especificamente se quer atingir. Perder peso, perder 10 quilos, aqui penso um exemplo banal, mas mensurável, determinar o objeto de forma que seja possível medir se foi ou não atingível, tá?
Atingível, que é realista, definir os objetivos que a gente consiga realizar, tá? Relevante, que está ligado à responsabilidade social, o propósito tem que ser relevante para o projeto, tá? E o tempo. Então, essas categorias são categorias super importantes que a gente tem que pensar quando vai pensar num projeto, que é a definição, que é a especificidade dele, o problema, como que a gente vai mensurar ele, medir ele, se ele é atingível ou não. Ah, quero fazer tal coisa, tal projeto lá, sei lá, um exemplo aqui, um projeto de preservação ambiental no morro, no maior morro de Santa Catarina, que é aqui o Morro do Gambirela. Ah, a gente vai conseguir fazer, vai conseguir subir, enfim, então tem que pensar que se é realizável, atingível, a relevância disso, né? Então, às vezes, tô com uma transmissão que não é tão perfeita, mas eu estou fazendo um projeto social com crianças em vulnerabilidade. Então, essa é a relevância. E o que a gente tem que pensar é que um projeto sempre tem início, meio e fim, gente. Então, a gente às vezes pensa, o projeto vai ser para sempre. Não, o projeto tem início, meio e fim, tá? Então, para a gente pensando nesses elementos como prioritários para a gente elaborar nosso projeto, tá? Como que o pessoal, dando sequência aqui então na nossa apresentação, que eu bolei aqui para a gente, como então que a gente pensa nos critérios de avaliação, gente? Primeiramente, geralmente, tem uma avaliação administrativa, que é os documentos, que a gente já falou até na outra aula, tá? E é a primeira que elimina. Então, por exemplo, se vocês estiverem com algum projeto, enfim, primeira coisa que façam, vejam os documentos, tá? Primeira questão mesmo é ver a documentação, tá? Porque senão depois vai destinar um tempão, um monte de tempo, e depois faltou um documentinho, entendeu? Eu aqui em Santa Catarina, inclusive, gente, tive um problema, era tipo anexo 3, escrito em romanos em cima, no cabeçalho do texto, e eu coloquei anexo 2, esqueci um palitinho, e eles me reprovaram, não aceitaram minha documentação porque estava errado. Então, é só para citar um exemplo que tem que ter bastante cuidado, bastante atenção, para não cometer essas falhas rasas, tá? Então, primeira parte é a gente pensar na documentação. Segunda fase, ver quais são os critérios da seleção, ver as porcentagens, Lei Rouanet, quanto que vai ter que ser ingresso gratuito, quanto não, quais são os limites para pagamento, ou os editais mais específicos, a relevância do projeto, as parcerias, o orçamento, se os objetivos, aquilo que a gente falou, os objetivos estão alinhados com o edital, não adianta ser um projeto excelente de dança e tu vai escrever ali no teatro, ou, sei lá, numa outra arte performativa, entendeu? Ou é de patrimônio e tu vai escrever na música. Então, a gente tem que estar super alinhado aos critérios do edital, tá? Isso aqui é uma outra dica bem importante que eu deixo para a gente. Time ali. Vamos lá conversando. Agora os próximos vai passar. Outros quesitos que são importantes, né? Principalmente quando se usa dinheiro público, né? Transparência, responsabilidade, eficiência, eficácia, igualdade de gênero, igualdade de oportunidades. Então, a gente sempre tem que pensar em vários outros elementos quando está pensando num projeto. Agora, pessoal, antes de a gente entrar mesmo no orçamento e no cronograma, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês aí e tirar essas dúvidas aí de vocês. Vamos lá primeiro. Contrapartida social. Vocês sabem o que é contrapartida social? Vocês têm alguma dúvida? A gente comentou um pouquinho na outra aula, mas queria fazer algumas perguntas agora para vocês. Pode falar pelo chat ou por aqui mesmo. Sobre contrapartida social, vocês entendem o que é contrapartida social e o que precisa e o que é? Contrapartida social em partes. Massa, vamos pensar então assim, ó. A gente tem um projeto com responsabilidade social, que é dinheiro público, e a gente está produzindo um EP para disponibilizar nas plataformas ou a produção de um audiovisual.
A gente está utilizando dinheiro público para o desenvolvimento desse projeto. Então, o que, que a gente vai fazer de contrapartida para a sociedade? Então, contrapartida social são ações efetivas realizadas durante a fase de produção do projeto, geralmente para públicos prioritários em situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, os projetos de vocês podem pensar, uma roda de conversa no final do projeto, ou oficinas numa creche ou numa instituição sem fins lucrativos. Então, você pode, ou gravar um podcast com os mestres dos saberes tais. Então, vocês podem pensar nessa questão como contrapartidas. E, às vezes, pessoal, muitos editais querem que vocês incluam o valor das contrapartidas no orçamento. Depois a gente vai ver um exemplo aqui do edital, que é a respeito disso também, tá? Outra coisa, democratização do acesso. O que, que vocês entendem por isso? Vamos lá, me ajuda aí, Fabiana. Para quem que esse projeto vai ser, como vai ser acessado? Isso, como ele vai ser acessado. Então, vamos pensar assim, ó, democratização de acesso. Tem 2 pontos que a gente tem que pensar quando pensa em democratização de acesso. Uma é os locais serem acessíveis, inclusive por causa que a gente tem a lei agora de acessibilidade Brasil, né? Tivemos que ter uma lei para dar condições iguais de acesso a pessoas com PCD. Então, e também, por exemplo, a custos dos ingressos ou os locais. Então, a gente sempre tem que pensar, a democratização de acesso, vamos fazer um projeto que vai vir um recurso público e 50% das vagas vai ser destinado para projetos vinculados a ações afirmativas com pessoas negras, indígenas ou LGBTQIAP+, entendeu? Ou mulheres. Então, isso também está vinculado à democratização do acesso, além da acessibilidade, que é a tradução em libras, que é audiodescrição, que quando vai fazer um post de um projeto, tu vai ter lá para deficiência visual, onde vai ter a descrição, ou vai falar, enfim, para atingir o maior número de pessoas sobre isso. Então, está vinculada a democratização do acesso e acessibilidade nesses 2 tópicos, mais ou menos, que a gente conversou agora. O que está muito em voga também, pessoal, queria ver o que vocês pensam sobre isso, a questão vinculada à sustentabilidade e impacto ambiental. Então, mesmo que seja um projeto de música ou um projeto das artes plásticas, tu tem que pensar em questões vinculadas ao impacto ambiental. Também, como eu falei, por exemplo, projetos internacionais que não pagam já a nossa passagem daqui para lá, porque acham muito custo, preferem talvez locar um espaço aqui, um teatro, fazer uma transmissão e transmitir por lá numa tela de cinema gigante, sabe? Então, mais ou menos como a gente conversou sobre isso. Mas, por exemplo, um festival, não vai ter, todos os resíduos vão ser destinados para reciclagem, não vai ter plástico, ou vai ter que consumir os copos dos locais. Os flyers, tipo um edital que eu participei da Caixa, inclusive os flyers teriam que ser feitos todos em papéis reciclados. Então, essas paradas que às vezes a gente tem que se ligar dos projetos também e pensar sobre isso, tá? Agora, eu acho que a gente vai para a parada dos orçamentos mesmo. Então, agora eu queria, por favor, Ilka, pode ser pelo chat ou pelo pelo áudio. Vamos ver o que a Ilka precisa. Então, eu estava procurando aqui o nome do espetáculo. Eu trabalho numa ONG, né? E aí a gente recebeu agora convite para assistir um espetáculo que vai acontecer no Teatro Santa Isabel. E foi uma articulação que foi feita, então esses convites eles foram destinados para as instituições, né, as OSC, ao valor de R$1. Aham. E aí isso tá atrelado à contrapartida ou à acessibilidade, como tu está falando? Isso está atrelado à democratização do acesso. Democratização do acesso. Democratização do acesso. A contrapartida seria alinhado a uma roda de conversas com as crianças ou jovens da tua ONG no final do espetáculo,
ou uma vivência, ou uma Seria uma oficina. ação, né? Uma ação voltada, seria uma ação mesmo, Isso. voltada A para contrapartida seria a uma ação população. mesmo. Tá certo. Isso, mas Ótimo, qual que é a obrigada. tua ONG, Ilka? Oi? Qual que é a tua ONG? Ruas e praças. Ruas e praças, e trabalha Ruas e mais com quais áreas? A gente atende crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade. Certo, vocês atendem, então, eu trabalhei 4 anos aqui, como eu sou formado em Ciências Sociais, né, como educador social, também em alguns projetos vinculados a ONGs e organização da sociedade civil, associações aqui, sem fins lucrativos, com projeto com criança vinculado à Secretaria de Assistência Social aqui da Prefeitura de Florianópolis. Deve ser mais ou menos a mesma situação. Só a gente não tinha moradores, crianças em situação de rua, que é alta complexidade, né? A gente só atendia nos centros de convivência e fortalecimento de vínculos das crianças. Isso, massa. Exatamente, é por aí. É por aí. Tem A gente vários... trabalha no viés também do... A gente utiliza as ferramentas de cultura e arte, né, como meio para ensino. cidadania, como meio Isso, de se aproximar deles. É bem isso. assim, mas o nosso Funciona propósito é o muito. fortalecimento de vínculos. E essa Sim, reinserção familiar, né, que no caso desse público, como você bem colocou, é bem difícil, porque é alta complexidade, né? isso, isso. Até questões de abuso, tudo, várias questões que pode dar morte na família, como já aconteceu, casos bem sérios aqui, onde eu estava trabalhando, que a coordenação tem que atuar bem ligeira e bem centrada, assim. E é todos os... Eu fico nessa área de elaboração de projetos, porque eu trabalho como educadora social, Ah, é né? minha colega. Trabalho como educadora social, eu desenvolvo uma oficina de cultura e arte, né, onde a gente está estimulando habilidades artísticas dos alunos. A ideia é isso, motivar o gosto pela arte, pela cultura, mais na perspectiva da cidadania, né? De Só que uma pedagogia da independência, né? eu também componho nesse grupo essa comissão que elabora as propostas para financiadores, né? Para editais nacionais e internacionais. Só que a gente trabalha muito com fundo internacional, né? Que eu acho que é uma característica das OSCs, Uhum. internacional. Então, eu fico doidinha, porque eu trabalho aqui em Olinda com produção cultural independente, né? Então, aí, como Aham. eu te disse, a festa que eu faço há Que alguns é o anos, forró ao pé adubado. batizado, Forró mas tem um adubado. aconselho solidário também. E aí eu fico doidinha, porque quando eu estou estudando para os projetos culturais, eu acredito que tem uma diferença quando é para social, sabe? Me dá um pouco Aham. de... Você está falando aí os objetivos, por exemplo, vamos falar do objetivo geral. Quando a gente está trabalhando isso no social, é um pouco diferente. Eu não sei, mas eu tenho essa impressão. E às vezes eu me sinto muito insegura, sabe? Sim. Mas era só um desabafo, né? É isso. Vamos conversando mais, Ilka. Tá Super. certo. Vamos conversando mesmo. E o que tu precisar para tua instituição, tu entra em contato comigo ali no privado, no WhatsApp. A gente possa dar uma força. Enfim, a gente pode fortalecer essas parcerias. Vocês têm o que rola bastante, eu acredito para vocês, é os recursos via fundos da infância e da adolescência, né? E os acordos bilaterais com as agências de fomentos internacionais, né? Isso mesmo. Exatamente. Show. Vamos falando, Wilka, acho que tem várias possibilidades aí para a gente ir conversando sobre isso. E fazer várias paradas, né? Gente, obrigado, Wilka. Qualquer coisa, é só me interromperem aqui, tá, pessoal? Obrigada também. Gente, olha só o que o Ed perguntou lá. Lá no teatro, Débora Kohler fez uma apresentação do espetáculo Cura para 800 alunos de escolas públicas de Salvador. Esse seria uma democratização ou uma contrapartida. Foi gratuito ou foi pago? Provavelmente foi gratuito, né? Então, eu acho que provavelmente... imaginei. Provavelmente foi uma contrapartida social. Então, a contrapartida dela, como ela circulou o país inteiro com esse espetáculo, com dinheiro da Lei Rouanet e incentivos fiscais do Estado, ela escolheu fazer a contrapartida social para esses alunos das escolas públicas de Salvador. Então, nesse sentido, é a contrapartida. Se fosse democratização do acesso, seria ingressos gratuitos em todos os locais para pessoas de escolas públicas. Mais ou menos nesse sentido, Ed. Eu falando do projeto da outra, né? Mas eu tenho quase certeza que é isso. Como contrapartida, tá? Porque ela escolheu daí um público de Salvador, das escolas públicas de Salvador,
para sair das suas comunidades e levar para o teatro, que isso provavelmente foi dessa forma, que a estrutura da Débora Cocker é enorme, então, para tirar dos próprios espaços, levar para outros espaços, então isso é visto como uma contrapartida social, tá? Tiemi, o que tu me pediu? Poderia explicar a contrapartida? Vamos lá, então. Ficou claro? Vamos lá de novo. Contrapartida são ações que têm que ser realizadas por a gente ter recebido num projeto um recurso financeiro público, geralmente. Então, a contrapartida é ações realizadas geralmente para públicos em vulnerabilidade ou não, diferentemente da contrapartida de imagem que a gente tem que fazer para as empresas, o marketing cultural, que daí é outra coisa. É uma contrapartida, mas é uma contrapartida de imagem, isso está mais vinculado quando a gente tem um projeto vinculado à Lei Rouanet ou à lei federal, então isso daí seria uma contrapartida de imagem para as empresas que estão apoiando, tá? O que a gente estava falando até agora é uma contrapartida social, que é a responsabilidade que a gente tem no desenvolvimento dos projetos com comunidades em situação, com ações para comunidades específicas ou grupos específicos, tipo mulheres, questões vinculadas a ações afirmativas nesse sentido. Beleza, Tiemi? Então tá bom. Beleza, obrigada. Tá com ingresso a R$1,50 para quem tem direito a meia. O teatro, então, ó, isso que tu colocou aí é democratização do acesso. No caso da Lei Rouanet, da contrapartida visual, como funciona? Contrapartida visual, não entendi, Tiemi. Por favor, me Você explica melhor. falou que, no caso, para Contrapartida outras de empresas... imagem para as empresas. É, Isso. Isso daí é a contrapartida de imagem para as empresas que estão apoiando o projeto. Inclusive, tu vai vender por cotas. Vai produzir um audiovisual, apareceu a logo no início do audiovisual, é X valor, patrocínio. Apareceu só lá no final, nos créditos, é apoio. Então, tem diferença disso. E o que o Ed colocou ali, por exemplo, é democratização do acesso, que é ter ingressos baratos ou a custo zero, para atingir mais pessoas, ou fazer um evento não no teatro, numa praça pública. Então, isso é democratização do acesso. Isso é outra coisa, que não é a acessibilidade que a gente falou agora há pouco, que a acessibilidade é dar condições, ter rampas, ter um espetáculo com audiodescrição, com tradução em Libras. entendi. Isso é outra coisa. Oi, Kessia. Beleza? Michel, Vai lá, Fabiana. O interessante, né, é que eles criam uma lei, da qual concordo totalmente, que é a acessibilidade. Mas, por exemplo, o Mecenas aqui do Estado, eu botei um projeto de 215 mil, porque ia ter acessibilidade, eles me aprovaram 28, aí eu tenho que fazer mágica. Aí é muito bonitinho ter na lei a acessibilidade, mas não dá condição para a instituição fazer. Para fazer. Eles cortam daí de quem mais prejudica, né? Que teria que ter mais acesso, teria que ser ao contrário, teriam que propor a gente utilizar esse recurso com pessoas com PCD, enfim, porque as elites, quem vai para os teatros, as pessoas vão continuar indo, igual as pessoas que são contra as ações afirmativas, as pessoas brancas que não entraram na universidade porque dizem que perderam as cotas. Saiu agora a notícia na Folha e na Globo, semana passada, que não deixaram de entrar em outras universidades. Então, é bem antagônico essa nossa vida, Fabiana, de produção em si, enfim. E daí a gente tem que ter esse meio de campo para a gente ir jogando com isso e vendo como que vai. Mas cortaram um monte, né? De 100 e poucos para 28, né? Vai dar para fazer uma coisa, né? Daí tu vai cortando o projeto, né? Vai cortando, mas no final eles querem o resultado, né? Isso mesmo. No final eles querem o resultado. Mas vamos. Vamos nessa. Pessoal, então, acho que a gente falou um pouco sobre isso. Mais alguma dúvida sobre... Mais alguma dúvida, pessoal, sobre contrapartida, democratização de acesso, acessibilidade, sustentabilidade? Mais alguma dúvida? Que a gente vai passar bem rápido por esses trechos hoje, não vai dar para aprofundar muito, mas está aberto ali o grupo, enfim, para tirar as dúvidas por ali. Sobre isso, mais alguma dúvida? Não? Tá.
Plano, vamos pensar então agora, tipo, bem rapidinho aqui, um plano de divulgação. Que teria que ser um plano de divulgação? Então, isso tem que pensar muito quando tu vai pensar num plano de divulgação, tu tem que ver como que está alinhado às diretrizes do próprio edital, tá? Então, tem que ver qual vai ser a empresa que vai financiar, enfim, tu tem que pensar em questões que estejam vinculadas aos editais, a questão do plano de divulgação. Plano de distribuição, se vai gravar um EP, uma produção. Qual plataforma que vai? Um livro, vai pela Hotmart, vai por onde, entendeu? Então, a gente pensar também nesse plano de distribuição e comercialização. Ou se vai mandar para uma editora independente, um projeto de literatura, enfim, para a gente ir pensando nessas estratégias que fazem parte do projeto. Aqui é um plano de distribuição e comercialização. Pessoal, eu coloquei tudo lá na pastinha, inclusive o modelo em Word de cada etapa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, para depois, se vocês quiserem se aprofundar mais, inclusive, dentro da nossa pastinha ali tem todos os materiais. Deixa eu abrir só aqui para vocês verem. E eu mandei para aí o e-mail também os certificados de vocês, que parece que não foi também nem a aula. Ó, dentro aqui da nossa pastinha tem as normativas, ó, para Fabiana, novas da lei. E aqui, ó, dentro dessa pasta, ó, elaboração projetos em Word, tem dividido em todos os módulos, ó, 17 módulos, que é as informações do que tu precisa. Isso aqui é quase aquele livrinho do Sebrae. Então, dentro dessa nossa pastinha, está bem separado para vocês darem sequência lá. Agora, eu acho que a gente pode ir para a parte dos orçamentos mesmo, né? Deixa eu tentar abrir aqui. O nosso material, que a gente já vai... Tá tudo dentro da pastinha. Eu coloquei lá uns modelos. E daí a gente vai agora para a parte das dúvidas e da questão dos orçamentos e do cronograma, tá? Eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço, tá? E geralmente eu penso no objeto do projeto, depois eu vou para a equipe, depois eu vou para o orçamento, por causa que às vezes a gente pensa um monte de coisa, às vezes avisa os amigos, e daí depois já não dá mais para chamar, porque não tem o dinheiro para o projeto. Então, acho que é bem interessante pensar nessa concepa, nesse conceito, assim, do projeto, mas aí depois faz um orçamentinho mais estruturado de primeiro, assim, para não ter problema depois, sabe? Eu estou rindo aqui, Vichinha, porque uma das coisas, as minhas prerrogativas, eu sento com os meninos aí, eles, eu quero isso, eu quero isso. Calma, primeiro a gente vai fazer o orçamento, depois a gente pensa no projeto. Isso. Eu não Porque consigo escrever senão... um projeto Isso. se não tiver o orçamento pronto. Porque daí, inclusive, ali tu já vai determinando a equipe, quem que vai trabalhar contigo, o que que a gente consegue. Lembra uma das definições do projeto lá que é mensurável, atingível, que a gente estava falando antes? Então, não adianta também... O que eu tenho pensado e aprendido também, sabe, gente? Com os meus colegas, com vocês, que às vezes nesse mundo, quanto mais pílula for o projeto, mais específicos, mais chance de aprovar. Às vezes a gente quer fazer um mega festival com um monte de gente e às vezes é mais fácil ser aprovado um festival de música autoral independente, sei lá, na praça tal, sabe? Então, para a gente ir pensando nesses valores. Gente, olha só, vou abrir aqui um orçamento. Então, no caso... Vai lá, Desculpa. Tiemi. Pode falar, minha querida. Primeiro o documento, depois, né, essa coisa, as prioridades do orçamento, para depois desenvolver o projeto, isso? Cada um tem uma forma de se organizar, né? Ali tem mais ou menos os passos. Eu acho que tu tem que pensar no problema, o que que tu vai resolver, aonde vai ser, mais ou menos aquele roteirinho, aquelas perguntas básicas que eu coloquei na semana passada no roteiro, tá até lá no grupo. Tá, Isso, e daí depois tu parte pro orçamento, tá? E daí depois vai daí as outras partes, o cronograma, enfim, por causa que inclusive o cronograma vai estar vinculado ao orçamento, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, de um livro, que era um HQ, que a gente produziu aqui para um edital aqui do estado de Santa Catarina, tá? Então, olha só. Geralmente, os orçamentos têm que estar divididos em pré-produção, produção e pós-produção, tá?
Esse aqui era um edital que cobrava no próprio orçamento o valor da contrapartida. Então, aqui, nesse sentido, tinha a contrapartida financeira e a contrapartida social. Então, a gente teria que dar um recurso do próprio projeto para o desenvolvimento. Então, eles cobraram isso nessa planilha. Então, para vocês pensar, tem que ver bem o que o edital está exigindo de vocês, tá? Olha só. Era um projeto bem baixinho, 20 mil. Então, a gente colocou aqui a minha produtora, que é a produção executiva, o letrista, que é fazer os balõezinhos. Teria que ter uma pesquisa, que era que uma pessoa bem reconhecida aqui, que é o Guia Manezinho aqui, a produção gráfica e digital, que já tinha editora. Todas essas empresas já deram as cartas de anuência para a gente vincular o projeto, que quando um avaliador vai ver, ele vai dizer, esse projeto aqui já tem uma equipe elaborada com essas documentações, tá? Então, isso aqui era a parte de pré-produção. Impulsionamento de mídia, daí a concepção, que era o artista, que é o Léo, a criação e distribuição dos podcasts, a gente colocou daí como contrapartida aqui, ó. Então, o que a gente ia fazer de como contrapartida? A gente vai fazer as oficinas, que a gente botou um preço, ó, nas oficinas, no podcast e nas oficinas de criação de quadrinho. Então, a gente propôs aqui, ó, 12 horas de contrapartida, que também está no orçamento, tá? Então, esse aqui é um modelo de orçamento bem basiquinho, diferente do que a Fabiana... Como funciona essa contrapartida financeira? Assim, ó, Tieme, tu... E esse... Pode falar, minha amiga. Esse negócio aí que você falou da produção, não é o selo, que você tinha explicado na outra aula. Tá, me diga que eu tinha falado do MEI lá. Se tem que ser CNPJ ou não? Tipo isso. Então, olha só, esse aqui não era CNPJ. Então, olha só. Rúbrica. A rúbrica, ó, cada um desses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, cada um desses aqui é uma rúbrica. Cada coisinha dessas aqui é uma rúbrica, Tiene. Então, a rúbrica da produção executiva, a rúbrica da balonista, a rúbrica da pesquisa, a rúbrica do imposto de renda, que esse edital retia, se fosse pessoa física, já o valor do imposto de renda, e daí só poderia restituir no outro ano. Então, essas coisas também tem que analisar e ver como que é o edital bem específico, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos. Alguma pergunta, gente? Dos orçamentos? Vamos ver mais uns modelos aqui, então. E aí, então, na produção executiva, no caso, era essa produtora. Aí, essa produtora entra como CNPJ ou entra como... É que daí, olha só, Tiami, a pessoa que era proponente recebeu o dinheiro do governo, ou da fundação, ou da fonte de recursos que foi, recebeu o dinheiro e ela é a gestora do dinheiro. Eu estou prestando um serviço para o projeto, então a minha empresa vai dar uma nota para a proponente, para a pessoa que foi a proponente. E daí depois a proponente vai organizar a prestação de contas e vai apresentar para a fonte de financiamento como prestação de contas, sabe? Entendeu? Entendi. Isso tudo aí é prestação de contas. Não, isso tudo é o orçamento, minha amiga. A prestação de contas é no final, depois, que a gente sempre tem que pensar no cronograma, depois quando a gente entrar, vocês vão ver, tipo um avaliador que pega um projeto que tem um cronograma que não tem a prestação de contas no final, já está reprovado. Então, a gente também não pode esquecer disso, que ela é muito, muito importante, tá? Entendi. Vamos ver aqui um outro exemplo. Um outro projeto de uma produção que a gente está rolando aqui, de uma produção de um EP de 7 álbuns. Então, olha só. Produção executiva, direção artística, direção musical, as gravações, mixagem, fotógrafo, designer, assessoria de comunicação que vai fazer. Tudo isso está na pré-produção. Tudo isso está aqui, né? Na pré-produção. Ó, todas essas rúbricas aqui, ó, estão na pré-produção, tá? Michel. Oi. Oi, eu tenho uma dúvida em Vai relação lá. à pré-produção, né? Agora a gente está só para conversar até o final, tirar nossas dúvidas, tá? Pronto. Eu também ajudo algumas pessoas, né? Com alguns projetos, né? Não sou expert de fazer projeto, mas eu ajudo conforme a minha experiência.
E a minha dúvida em relação a essas pré-produções é, a gente já tem que colocar a data, né? Lá quando vai especificar o cronograma. Então, os pagamentos, por exemplo, do que está lá na pré-produção, já vão ser realizados naquela data de cronograma, né? É isso? Pronto, era essa a minha... Tem que pensar o seguinte, Kessia, depende o edital e depende se é Lei Rouanet ou não, mas tem algumas formas. Primeiro, tu nunca pode pagar antes, nunca pode ser Sim, retroativo, sim, isso tu já sabe, né? exatamente. Mas às vezes, o projeto vai entrar X valor agora, X valor depois. Isso, E às vezes os artistas, as pessoas, eu entendo, eu sou da área e trabalho, enfim, as pessoas querem receber, precisam do dinheirinho para comer, para fazer as coisas. Então, o que exatamente. geralmente eu faço quando é para serviço, tipo, pré-produção, que é de 6 meses, começou agora e eu já pago todo o valor. Eu faço um contratinho que eu guardo Uhum, para mim, inclusive nas prestações de contas que exigem prestação de contas financeira, sim, eu faço um contrato e pago a pessoa inteira, né? Porque ninguém merece trabalhar de sim, graça, sabe? pronto, exatamente. Aí, no caso, o contrato é a questão da assessoria jurídica também, que entra O para fazer contrato, tu esses tem que ver se tu tem uma contratos. assessoria jurídica, ótimo, né? Eu Então, posso colocar, descontar desse. tu faz um contrato de prestação de serviços e coloca o prazo, o número do projeto, tudo, e Uhum, diz que, e daí coloca lá a forma de pagamento no início do projeto, as duas pessoas ótimo, assinam, e daí põe aquelas pronto. cláusulas lá, se não Já entregar, Isso vai daí devolver. tem na pastinha? Só um pouquinho, Tiemi. Tu coloca todos esses documentos. Me perdi aqui, desculpa, gente. Tu faz um contrato, que vai contrato, ter todos certo. os dados do proponente e da pessoa que vai prestar o serviço, e o prazo que ela. Vai ser 6 meses de Sim, pré-produção. Tu vai pôr lá isso. o prazo do mês dele, tá? Uhum, E daí tu vai pagar a pessoa, porque também as pessoas têm que sim, receber, sabe? Eu entendo. Eu tenho feito pronto, isso, não passou as minhas prestações de contas. Daí eu boto a ótimo. nota da pessoa, a transferência, faço tudo aquilo certinho, mas Sim, anexo o contrato que eles vão dizer, pagou antes da pessoa fazer o serviço, sabe? sim, 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 sim. Então eu tenho atuado dessa forma, e tanto para a Lei Rouanet também, para a Lei Federal, tem dado certo dessa forma também, Kessia. Muito bom, muito Tá? obrigada. Obrigada a Tirou você. minha dúvida. Tieme, não tá na pasta isso, tá? Mas a gente possa organizar. Mais uma pessoa ali perguntou, Ilka, pode ser um contrato simples, não precisa... Enfim, Ilka, depois se der o BO, se tiver autenticado no cartório, vai ter mais validade. Mas, enfim, a gente desenvolvendo projetos espera que dê tudo certo, né? Então, eu não autentico os meus em cartório, Ilka. Só que, tipo, se é projeto de mais de 100 conto, eu autentico tudo em cartório, enfim. Agora, mas esse projetinho de 30, essas pessoas que a gente tem mais uma relação, eu não faço. Mas, tipo, um projeto que vai pagar 50%, já que vai ser o show no Rio, que eu não conheço a pessoa. Pago só 50% e pago só 50% depois e faço o contrato ainda, sabe? Porque depois que dá os BO, daí a gente já briga com amigo, já, enfim, dá um monte de coisa. Então, quanto mais claro tiver, mais transparente tiver, quanto mais reuniões de conversar, tiver tudo escrito, isso eu tenho aprendido também, gente. Quanto mais planejado tiver o nosso projeto, menos chance de dar erro. Menos chance de cair numa reprovação, de uma prestação de contas, de dar errado um som, sabe? Então, quanto mais planejado tiver, melhor. Beleza, Ilka? Show. Vou pegar... Mais alguma dúvida sobre pré-produção? Fabiana, Uma, só uma colocação. por favor, gente. Hoje é para isso, para a gente conversar. Eu sou a pessoa mais chata da minha turma de trabalho, tá? Porque eu fico geralmente com o financeiro, o povo adora querer dar um jeitinho. Só que Uhum, prestação de contas não tem jeitinho. isso mesmo. Faltar um centavinho, não fecha na prestação de contas. E Então, algumas volta. vezes a gente tem que dar não para nossas equipes também. A gente não pode ser só legal o tempo todo, não. A gente tem que ser correto. Sem sombra de dúvida. É que, tipo, se tá tudo certinho, tá legal, né, Fabiana? Tipo, e outra que quando a gente trabalha, eu já trabalhei em projetos com muitas pessoas. Tipo, agora o Elas por Elas, a gente tá com um mapeamento de 140 mulheres.
Então, tipo, é muita gente envolvida. Então, essas pessoas não são minhas amigas, né? Elas são minhas colegas de trabalho, então eu quero que aconteça tudo da melhor forma possível. Mas, lógico, que eu quero um ambiente de trabalho legal, já trabalho com projetos culturais, enfim, eu quero um ambiente agradável, mas, enfim, é só as pessoas fazerem certinho as coisas que não dá BO, tipo, de recibo, já aconteceu várias vezes comigo também, Fabiana. Ah, recibo, beleza, então paga aí o RPA, o INSS, me manda o comprovante junto, não tem nenhum problema. Mas daí a pessoa não quer, porque daí é R$ 1.000 de 1.500, né? Vai ganhar 1.500 e vai pagar 1.000 de imposto, daí não quer. Então, tira uma nota avulsa na prefeitura. Então, a gente vai dando essas soluções para as pessoas. Ah, não vou tirar recibo porque é muito caro, eu preciso de nota para prestação de contas. Então, vai na prefeitura da tua cidade, tira uma nota fiscal avulsa. Ou, não quero, então entre em contato com alguém que tem uma empresa, faça uma carta de representatividade e essa empresa tira uma nota para você e tu anexa junto com a carta de representatividade para o projeto. Isso é uma dica Hoje, também. o MEI tem ajudado muito nisso, né? Isso. Por exemplo, as minhas prestações de serviço têm sido feitas todas pelo MEI. Eu tô nessas também, Fabiana, porque eu já cansei de me incomodar. Tipo, Não tem condição. Sem contar não. que até quando você pensa na carga tributária, o MEI Isso, você só vai pagar 60 e poucos reais e vai poder emitir sua nota. isso Porque a mesmo. empresa que a gente trabalha com a Pague Menos dá um apoio no nosso trabalho, sabe? Então, qual é a Uhum. determinação deles? Não querem recibo, não querem nada, tem que ser nota fiscal ou cupom. Só Isso vale mesmo. isso. É Então, a isso. gente já tem que aprender a trabalhar direitinho desde o começo, para evitar dor de cabeça lá na frente. Isso, e o que eu falo para as pessoas que eu trabalho aqui, gente, para os meus clientes, meus colegas, meus parceiros e parceiras de trabalho. Tipo, se fazer as coisas direitinho, vai ter projeto esse ano, vai ter projeto o ano que vem, vai ter o outro. Agora, se a gente fizer um errado, a gente não fez uma prestação de contas, a gente está queimado. Eu, como produtora, eu tô queimada. Tipo, não faço projeto mais para ninguém, porque artista também é fofoqueiro, fala para todo mundo as coisas. E a gente fica inelegível perante a CND, sabe? Perante as certidões negativas e débitos que a gente precisa para os projetos. Então, Michel, oi, Kessia, querida. uma outra dúvida. Pois não. No caso, tem alguns projetos que eu entro como coordenação, né? E aí, teve... o Aldir Blanc foi bem simples, né? A gente não precisava, né, emitir nota, né? Que o projeto já era nosso, né? Mas no caso desses projetos, quando a gente coloca mais de uma função, né? No caso, eu tenho um projeto que eu coloquei agora no último edital, que eu estou como coordenadora, com um valor X, e como oficineira também, com outro valor X. Aí, como é que eu sei que na hora da gente fazer a transferência, né, dá para fazer separado, né? Mas para eu fazer essas notas, eu também vou fazer tudo separado, né? Kessia, primeiro, tu tem que ver se o edital, se a lei permite que tu tenha duas funções no projeto. Geralmente, a lei aqui de Santa Catarina, a lei federal, permite que uma pessoa tenha até duas funções no projeto, que é seu caso, mas daí tem que ver o limite. Eu tenho que até me atualizar da lei federal agora que eu não sei, mas tipo do Tribunal de Contas aqui do estado de Santa Catarina. Tem que ser no máximo 20% do valor total do projeto. Então, eu acho que na lei federal também sei que pode duas rúbricas, mas tem um limite de percentual do valor do projeto. Então, eu acho que é isso que tu tem que averiguar se está dentro da normativa da lei ou do edital. Posteriormente disso, tu vai tirar duas notas separadas. Uma, coordenação geral, projeto tal, inscrição tal, prêmio tal, e outra, oficineira, prazo tal, e daí eu acho que a gente já pode esclarecer nesse sentido que eu tenho utilizado bastante e tem dado certo, porque o orçamento tem que ser quantificável, né? Número. Então, por horas. Oficineira de tal, tantas horas, 2 vezes por semana, ou 4 horas, totalizando X horas totais no mês, totalizando 800 horas no projeto como total. Então, acho que é uma dica bem interessante quando tu está trabalhando com oficinas, tu colocar o teu trabalho por hora.
né? E às vezes, tipo, diferente quando é, por exemplo, um show, um cachê de um show. Esse aqui que a gente está vendo, daí produção. Vai ser um cachê que vai ser o show. A pessoa vai lá, vai montar, mas vai ficar 4, 5 horas, é esse o cachê dela. Então, aqui, ó. Vai ser o fotógrafo, vai ser um serviço, ou vai ser, ó, a contrapartida. Enfim, então, para a gente pensar nessas rúbricas e pensar em quais são os indicadores, né, as unidades e os indicadores desse projeto. Vai ser cachê, vai ser serviço, vai ser por mês. Então, tudo isso tem que estar muito, muito claro dentro do projeto, gente, porque senão essa é a coisa que mais reprova. Um avaliador, a primeira coisa que ele faz é ir no orçamento e no cronograma, né, e para ver se está batendo tudo. Então, vou tentar abrir aqui mais um orçamento mais complexo aqui para a gente pensar. Aqui, deixa eu pegar esse que era para o Petrobras Cultural, que não fomos aprovados, mas enfim. Também da Petrobras Cultural, tá dividido em sempre pré-produção, produção e pós-produção, tá? Então, nesse sentido, para a Fabiana, eu não sei se ela já entrou lá no Salic, vamos ver se hoje está funcionando o Salic. O Salic Web, que, por exemplo, vai ter que estar tudo separado pelas cidades. Então, por exemplo, esse projeto, vamos ver se vai estar funcionando hoje. Deve ser Não entrei em quase nada, na verdade, porque a pessoa está tentando recuperar aqui um pulmão que está com pneumonia. Nossa, que B.O. Não aguento ficar muito tempo sentada, não, porque prende a respiração. Sim. Aí a gente está indo na linha das prioridades. Sim. Deixa eu só ver se hoje a gente consegue entrar aqui, gente. 006-849-900-08, que eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, quando a gente está falando de... Sim, não tá dentro. Quando a gente está falando de orçamento, tem que pensar que, por exemplo, da lei federal é uma burocracia enorme, ou tipo, tem que ver bem a questão do edital. Esse aqui, por exemplo, que a gente estava... Cadê? Aqui, cópia. Esse aqui, gente, que a gente estava vendo. Não era esse. Deixa eu fechar aqui. Esse da Petrobras Cultural, ó. Então, a gente teve que fazer ele por... Opa, não é esse. Fazer por cidade. Então, aqui a gente colocou as questões de pré-produção, ECAD, direitos autorais, locação de estúdios e ensaios, e daí colocou aqui, a apresentação que vai ser Salvador, apresentação no Recife e apresentação em Fortaleza. As hospedagens, o que vai precisar, produção executiva, enfim, projeto de 220 e poucos mil. Então, a gente teve que colocar separado pela cidade, sabe? Então, isso aí também... 006-849-900-08. Isso quando vocês forem pensar mais para ti, Fabiana, por exemplo, que vai estar no... Pensando numa lei federal, é super importante já ter isso separado também, despesas administrativas, várias outras informações. Vou verificar meu e-mail. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Gmail. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um. Querem ver mais um exemplo de orçamento? Alguma dúvida de orçamento, gente? Por favor, hoje é para a gente tirar as dúvidas, conversar, enfim. Eu posso utilizar esse mesmo... esse negócio que agora esqueci o nome. Planilha. Para montar o orçamento do crowdfunding? Te recomendo não, Tchemi, por causa que isso é um orçamento crowdfunding, é mais resumido, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Porque assim, a gente vai montar uma residência artística, só que a gente vai usar o tema de inclusão. E no final a gente resolveu fazer uma exposição final. Certo, então, tem que pensar que, por exemplo, a exposição vai ser o produto ou não? Como assim o produto? É o resultado. O resultado, vai ser o produto cultural, então, né?
Vai ser, então tu tem que usar um financiamento uma plataforma de financiamento coletivo, Tchemi, é muito mais simples do que isso que a gente está fazendo. Então acho que tu pode fazer uma É porque planilhazinha a no gente, como a Excel gente mesmo, vai, entendeu? aham, como a gente vai tratar sobre o tema inclusão, e a gente já pensou em fazer parceria, já estamos procurando apoio de pessoas, de Aham, instituições, tudo do lá perto. A gente aham. pensou também em trazer uma roda de conversa com pessoas com deficiência e tudo Com mais. PCD, pessoas com É, deficiência, é, né? Para não falar errado, né? isso. E daí isso seria uma contrapartida, mas é o que eu estou dizendo é que, por exemplo, um orçamento de uma plataforma de financiamento coletivo é mais simples, tá? Ó, vou te mostrar aqui com licença aqui, pessoal, só vou mostrar para a Tia Mi. Ó, a gente está para lançar aqui essa campanha de financiamento coletivo, tá? Olha como que a gente organizou um orçamento. Tanto de estúdio, tanto de gravação, tanto de designer, taxa do site. Para um financiamento coletivo, é isso que tu tem que usar. Tu tem que caprichar nas recompensas aqui, tipo no vídeo de apresentação. É isso que tu tem que caprichar, tá? Então, isso é bem mais simples do que um projeto que a gente está falando agora, por exemplo, da lei federal, tá? Beleza, Isso, Tiemi? no caso dos editais, o normal é que cada edital ele mande o seu modelo de planilha, né? E a gente que lute para se entender com ele e responder do jeito que eles querem. É isso mesmo, a gente que luta. A gente que lute, A gente que lute, isso mesmo, gente. Porque é exatamente isso que eles fazem. Tá explicado, porque eu nunca passei no edital. Ah, mas calma, logo vai dar. Se não der agora, dá depois. É se estruturar, Tiemi, ter o material, enfim, ter que se estruturar, senão não dá mesmo, sabe? E por causa que muitas vezes, às vezes, tu tem um projeto até super bom e consegui entrar no Salic, eu acho. E tem um projeto super bom e não está aprovado. Quer falar alguma coisa, Igor? Teu mic está aberto, meu amigo. Olá, é o Tá aí, Guiné. mestre Guiné. Fala aí, meu amigo. Eu não sei mudar meu nome aqui embaixo ainda. Não tem problema, Guiné, fala aí. A pergunta é a seguinte, sobre orçamento, né? Quando a gente for comprar o produto, a gente tem que fazer 3 orçamentos, né? Depende, mestre Guiné. Ou não? Já mudei teu nome ali, agora já tá Ou, identificado. Olha só, obrigado. meu amigo. Geralmente não quando é um edital, porque quando é um edital direto, tu já propôs o orçamento, tipo aquilo que a gente viu, tu já colocou o valor que tu quer pagar. Então, tu tem que. Um dos preceitos que a gente tem quando vai fazer um projeto é a isonomia, né? É ter o melhor projeto, o melhor produto pelo menor custo. Isso é uma Entendi. lei, mas tipo não que seja obrigado a tu fazer. Essas coisas de três orçamentos e pá, é mais quando é um processo licitatório, que daí, por exemplo, vai ter uma oficina lá em Belo Horizonte, onde que vai ser um processo licitatório que vai chamar os oficineiros e daí tipo vai ter os orçamentos das pessoas ou tipo para comprar um material direto, um recurso direto. Geralmente, a gente não precisa, quando é os projetos assim, mestre Neto, não precisa apresentar 3 orçamentos, tá? Tá bom. Geralmente. Uhum. Tá? Obrigado. Olha só, galera, consegui mais ou menos entrar aqui no Salic Web, ó. Aqui é o sistema do governo federal para criação de propostas, tá? Então, aqui vai estar os dados, tem que cadastrar proponentes, os responsáveis, é uma documentação, procurações, se tu está representando alguma empresa. Daí tu vem aqui, ó, propostas. Aqui tu vai começar a construir tua proposta. Ó, aqui eu estava com... Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Vamos pegar essa aqui. Ó, a gente está com... Vamos pegar aqui, ó, redescobrindo a música instrumental, vamos pegar esse aqui, ó, mapeamento do Elas por Elas, que é esse projeto que a gente está finalizando aqui em Santa Catarina, que a gente ganhou o edital e está em cadastramento na lei federal também. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês, eu quero mostrar a burocracia que é, gente. Aqui, ó. Então, aqui vocês lembram
os artigos lá, então aqui a gente já tem que especificar qual que é o artigo, tá? Vamos pegar aqui, ó, para empresas de até 4 milhões, vai ser eventos normais, aqui até 500 mil, vai ser um projeto normal, vai a descrição, vai aqui, ó, o mecanismo sem incentivo fiscal, já as agências, os objetivos, justificativa, salvar. Daí aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha. Aqui tá todas as, ó, responsabilidade social, detalhes técnicos, outras informações, local de realização, plano de Michel, como distribuição. funciona esse incentivo fiscal? Eu vejo bastante no Prozas, mas é justamente para a Lei Rouanet, certo? Isso, Tchemi. Incentivos fiscais são para via lei, as leis, pode ser Lei Rouanet, ou se em São Paulo tem, por exemplo, o ICMS, que pode, ou na cidade de São Paulo também tem via IPTU, tem os PROACs também. Então, os incentivos fiscais têm vários modelos, tem mecenatos, tem verbas diretas de gabinete, a gente falou um pouquinho disso nas outras aulas, acho que na segunda aula, tá? Se tu quiser depois dar uma retomada lá, ou depois me dá um oizinho no privado que eu repito, tá? Ah, tá, obrigada. Aqui, gente, que é a parada que mais pega. Então, aqui, ó, vamos ver se vai abrir. Dentro do Salic. Então, vai os custos vinculados. Não está abrindo. Vamos ver se orçamento do projeto. Custos vinculados. Então, aqui tu tem que colocar os custos vinculados, que são as taxas, os custos por produto. Depois ele gera uma planilha. Se não tem todos os itens, tu tem que incluir os itens, tá? Depois daí disso, daí tu manda para aprovação. Tu manda ele aqui, projetos enviado. Daí depois, se tiver alguma diligência, vai aparecer aqui, enfim, aqui é a comunicação com o governo federal dos projetos da lei federal, dentro do Salic Web. Enfim, gente, é pouco tempo, enfim, hoje é nosso último dia, mas estou aberto aí para mais coisas. Se você tem alguma dúvida sobre o Salic, alguma coisa, a gente posso tirar essas dúvidas se for rapidamente agora, senão a gente vai se falando Michel, posteriormente. Pode falar, Kessia. para eu me cadastrar no Salic, por exemplo, para cadastrar um projeto meu na Lei Rouanet, o Salic, eu tenho que ter um CNPJ. Ou É uma posso pergunta? cadastrar como CPF? Tu pode cadastrar como CPF, desde que tenha uma limitação de valores, mas eu não te indico nem começar a cadastrar como CPF. Uma, porque passando dos 32 mil já vai comer 27,5% do teu projeto, então tu pensa um projeto de 100 mil, tu vai já destinar 30 mil. Tu tem 30 mil para tirar do teu bolso, para fazer o projeto girar e restituir esse valor no ano que vem? Então, já é um detalhe que tu tem que pensar muito bem. Então, eu não indico ninguém fazer projetos em nome de CPF. Além disso, da prestação de contas, como a Fabiana já falou, e além disso, Kessia, eu acho que não dá credibilidade quando tu chega para uma empresa para pedir valor para captar. Eu acho que esse, para mim, é o maior problema, só se for, sei lá, só se teu pai é um mecenas, alguma coisa assim, né, dono de uma empresa, não é, né? Enfim, só se for isso, e inclusive isso não pode na lei, né, não pode financiar projetos de parentes. Então, se for um amigo, conhecido muito seu. Senão, eu não te recomendo por isso. Eu não vejo credibilidade no apoio de projetos vinculados a CPF. Que as pessoas acham que é lavagem de dinheiro, ou enfim, porque vai cair na tua conta, entendeu? Então, isso não passa credibilidade para o apoiador, de forma geral. E aí, no MEI, isso dá, certo? No MEI da ATM, só que até 81 mil, né? Tem que pensar que a limitação de faturamento do microempreendedor é 81 mil. Só que, porém, gente, pode ser proponente. Tipo, a gente entrou num debate aqui no Programa de Integração da Cultura aqui do Estado, que, por exemplo, o MEI, como CNPJ, pode ser proponente. Pode ser até um projeto maior do que 81 mil, que é o limite. Porque as pessoas vão tirar a nota do MEI. Ele só está como um instrumento que está repassando o valor. Mas isso não está, a jurisprudência não está clara legalmente ainda, tá? Mais ou menos isso. De orçamento, mais alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou mostrar para vocês como que eu organizo o meu cronograma. Pode falar, Kessia.
Uma última dúvida. Não, nenhum No problema. caso, Hoje é para isso. o Mecenas aqui de Fortaleza, do Ceará, tem como a gente colocar nas rúbricas, né? Lá, o valor da pessoa que vai fazer o projeto, né? Do captador de recursos. Do captador, né? E aí, no caso, eu tendo... Porque eu conheço algumas pessoas aqui que fazem tudo, né? Você não tem nenhuma dor de cabeça e tal. Mas aí, no caso, elas pedem um valor antes, né? E aí, o outro valor depois. Qual é, assim, a maneira mais certa? Tem uma maneira mais certa da gente fazer esse Um pagamento? contador? Isso que é outra coisa, Tieme. Olha só, aqui tem que ver qual que é o percentual que a lei permite do mecenato aí. Aqui até 10% do valor pode ser destinado para a captação do recurso. Então, a minha empresa, a MAF, como captadora de recurso, projeto de 200 mil vai poder ter 20 mil para ser a parte da captação do recurso. Então, tu pode colocar essa rúbrica, só tem que confirmar se no teu estado é 5, é 10, confirmar qual que é essa rúbrica. Mas tem esse limite, sim. Isso, então tem que colocar esse limite. E, querendo ou não, é o compromisso dessas pessoas, das empresas, é o trabalho delas. Eu, particularmente, aquilo que eu falei, tipo, tem preços diferenciados para determinadas pessoas que eu estou trabalhando, porque é uma questão de responsabilidade social que eu tenho, da onde eu vim, enfim, várias coisas sobre isso, mas eu sempre cobro um X valor no início e uma taxa de sucesso após a aprovação. Só que também, por exemplo, às vezes as pessoas pagam para os captadores e os captadores não conseguem captar, né? Por causa que também tem a relação com as empresas, tem um monte de coisa outra, e quem trabalha na parte da captação, a gente é comprometido, geralmente os projetos que eu estou trabalhando têm dado certo, mas, tipo, no contrato que eu tenho, inclusive, tem uma cláusula que eu não sou obrigado a devolver o dinheiro se não conseguiu a captação, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque tem muita gente de má índole, enfim, como tudo, né, gente? Então a gente tem que, às vezes, se resguardar um pouquinho e pensar bem, conversar bem, pôr os termos, pagar por partes, entendeu? Vai lá, as pessoas estão cobrando em torno de 3 a 5 mil para fazer uma captação de um projeto inicial, assim, Cassie, de 150 a 200 mil. Mas aí os 10% depois é aprovado. Geralmente é isso que é o preço de mercado aqui no sul do país, pelo menos, sabe? Mais ou menos isso. Obrigada. Obrigado vocês, gente. Olha só, vou mostrar agora para vocês como eu faço um cronograma, tá? O cronograma pode ser descritivo, tipo pré-produção de tal data, tal data. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica bonitinho e tem dado certo aí porque tem aprovados projetos. Vou mostrar mais ou menos para vocês como que eu faço. Tem que ver também se... Ó, eu faço mais ou menos assim, ó, gente. Então, eu sempre coloco uma previsão aqui em cima. Ah, descompartilhei. Sempre coloco aqui em cima uma previsão, tá? Que é isso, dos meses. E daí embaixo, mês 1, mês 2, mês 3, por causa que pode ser que o edital demore para repassar o dinheiro, pode ser que eu tenha mais algum problema. Então, eu não quero ficar refém disso. Então, a gente sempre coloca mês 1, mês 2, mês 3. Então, olha só. Tenho 6 meses aqui de pré-produção, que é a produção executiva, as captações, as gravações, o desenvolvimento do material de imprensa, papapá, a finalização dos videoclipes. Daí, tipo, eu tenho 4 meses de produção, que é o lançamento do show, o impulsionamento das mídias, a assessoria de comunicação, a contrapartida social, que são as oficinas aqui, ó, e a produção executiva, e tenho daí 2 meses aqui de prestação de contas, ó. Então, de pós-produção. Então, está incluso a prestação de contas, a clipagem, a tabulação dos resultados, as demais informações, divulgação dos resultados. Eu, particularmente, organizo assim, acho que fica bem visual, mas tem inúmeras formas de tu desenvolver um cronograma, tá, pessoal? Então, essa é uma forma que eu utilizo com quadradinho pintadinho. Acho que quando o avaliador vai ver, dá um profissionalismo, eu acho que é alguma coisa assim, sabe? Michel, só mais Oi. uma pergunta. Lógico, gente. Eu estou com um projeto parecido com esse teu, que também é de um CD, de uma produção, né, de um CD, só que
a minha dúvida na questão da contrapartida social, a pessoa pode colocar oficinas que sejam dadas por outras pessoas? Ele Pode. colocar Inclusive, dentro pode ser a dessa? mesma oficina. Eu vou pagar, vai ser pago 4 oficinas e eu vou fazer 4 de graça, ou outra pessoa vai fazer 4 de graça em outro local como contrapartida. Pode sim, sem Pode nenhum colocar. problema. Só tem que estar claro, né? Tem que Sim, ficar sim. claro, tem que estar o currículo da pessoa. Enfim, gente, mais ou menos isso. Mais alguma pergunta sobre isso, pessoal? Não? Olha só, eu queria, enfim, falando de prestação de contas, a gente tem que prestar contas aqui para a Lei Aldir Blanc. Eu mandei um e-mail no e-mail para vocês os certificados e um formulário que eu espero que vocês recebam, mas eles não receberam. Eu queria ver se vocês podem preencher aqui 5 perguntinhas, pessoal, que eu gostaria de ver se vocês podem preencher aqui, porque eu preciso disso para mandar para a prestação de contas, que é esse linkzinho que está aqui no... Ai, obrigado, Ed. Maravilha. Quem não preencheu, se puder preencher agora, seria muito, muito bom, gente. Se você pudesse fazer essa gentileza nesses minutinhos agora. E o que eu tinha... Ó, já temos uma resposta mesmo. E o que eu tinha para hoje, gente, preparado era isso. Agora a gente está para conversar aqui, para falar dos projetos de vocês e para a gente se conhecer um pouquinho mais, se tem mais algumas dúvidas para conversar sobre o projeto, tá bom? De vocês e o nosso aqui também. Então, se puderem responder, e quem precisar responder precisa sair também, enfim. O que eu tinha isso, eu acho que o principal foco disso foi o network que a gente falou. Fiquei super feliz de conhecer vocês, a galera aí, enfim, estou super contente com os resultados também e espero que tenha sido útil também para vocês, gente. Que bom, Ed. Que bom que tenha ajudado aí, tá aberto aí a ponte para a gente continuar falando. Oi, Fabiana. Eu respondi também, mas não foi porque eu sou Respondeu? boazinha. Maravilha. Não é boazinha, não, é porque eu quero dar um golpe nele para me ajudar a escrever o projeto, viu, gente? Isso, Claro isso. isso. Lógico, é só a gente combinar, a gente faz a nossa reunião e já fica traçando planejamento, né, Fabiana? Planejamento. A gente... Eu responderia do mesmo jeito, tô brincando. Isso, obrigado. A gente pode combinar, daí tu pode me dar um oizinho, a gente já pode marcar uma reunião para a semana que vem. Daí a gente faz uma consultoria mais direcionada para o teu projeto mesmo, a gente vê as formas de parceria. E tá feito. Quero muito trabalhar contigo, quero muito trabalhar com todos e todas vocês aí. Quero trabalhar com a Ilka, quero ir no Forró Adubado. Quero ir lá em Belo Horizonte ver o Mestre Guiné. Muito motivada para fazer, viu? Estou muito motivada para fazer aqui esse Forró Adubado. Que bom, Ilka. Espero poder trabalhar junto. Isso mesmo. Eu acho que eu fico muito, muito contente com essas possibilidades, tá? E contem comigo, se vocês quiserem sair lá do grupinho, saiam. Eu vou continuar mandando lá as informações, tipo, dos editais, e a gente pode ir conversando, Ilka. Se tu precisar de uma assistência, uma consultoria, alguma coisa, tu me dá o toque e a gente agenda para a semana que vem também, uma horinha aí, da tarde. Ou da noite mesmo, e a gente conversa e fala mais específico. Kessia, o Ed, o Eric, a Cíntia, que é minha vizinha aqui. Eu adoro o edital do Boticário, né? Da Teia de Soluções Boticário. Isso mesmo. Geralmente, esse eu não li ainda, Fabiana. Geralmente, o Boticário sempre já tem que estar vinculado à Lei de Incentivo Federal. Ano passado, o Teia de Soluções, ano passado não precisou. Porque Olha, maravilha. Uma competição. Foi bem interessante ano passado, porque eu disse que eu fiquei entre a cruz e a espada. Ah, é? Eu recebi o edital para escrever e eu recebi o convite para ser avaliadora externa. Então, eu me arrisquei. Eu fui para a avaliação externa e não escrevi projeto. Aham. Na compensação depois. Sim. A gente estava conversando aqui com os capoeiristas de Belo Horizonte e Contagem, né? Assim, Birité aqui.
a região metropolitana, né? Belo Horizonte é uma cidade que tem os satélites, né? Uhum. E o que que acontece? O pessoal da capoeira, a gente viu a dificuldade que eles têm de fazer qualquer coisa com o governo por causa do processo do edital. Uhum. Então, a gente estava até conversando aqui se você podia também dar uma oficina para a turma. Tá bom, Guiné, a gente combina aí, né? Né? Inclusive, se tu quiser me colocar em contato com a prefeitura, talvez a gente já pode, daí eu posso receber um dinheirinho, né? Pelo meu Não, trabalho, daí a gente, pela prefeitura, se for pela prefeitura, eu cobro, tá? não, Mas se sim, for para a gente se movimentar aqui como coletivo, como grupo, como capoeiristas, como forrozeiros, eu acho que está aberto aí para a gente daí trocar essa ideia de forma mais harmoniosa. Mas, tipo, também, enfim, a gente, o que eu tenho aprendido também, gente, eu acho que, tipo, para a Kessia que está nesse rolê aí da formação, a Ilka também, que trabalha numa instituição, que eu me lembro aqui de cabeça, a Cíntia, os meninos ali, o Eric e o Ed, que estão já na pós, ali na graduação na UFBA, a Fabiana, que é de uma instituição, eu acho que a gente, como produtores e como seres pensantes nas artes, assim, na cultura, a gente tem que se posicionar e se valorizar profissionalmente também. Então, eu acho que tanto os nossos conhecimentos quanto o nosso tempo mesmo tem que ser valorizados. Então, acho que também a gente tem que ter essa questão da responsabilidade social de ver quais grupos eu estou trabalhando, quanto que eu vou cobrar ou não, ou se não vou cobrar, ou se for na parceria ou não, mas, tipo, depende os grupos, depende as instituições, a gente tem que se posicionar e dizer é isso mesmo, porque senão essas instituições pegam os nossos conhecimentos, os nossos saberes, se apropriam disso, depois amassam e jogam a gente no lixo, sabe? Então, eu acho que E a gente não pode parar de pensar, ninguém vive de brisa, né? isso, tem que comer, tem que pagar as contas, né, Tem que gente? ajudar quem? é Achei que muito bacana a Kessia falando que está ajudando o pessoal. Excelente, Kessia, continue. Todo mundo merece e precisa. Mas a Isso gente mesmo. também tem que lembrar que as continhas no final do mês, pelo menos as daqui de casa, chegam todas no meu nome. É isso mesmo. a minha experiência capoeiristicamente, né, falando assim e compreendendo, é até mais fácil de lidar, porque a capoeira é só trazer você aqui. Né? A capoeira tem essa Sim, facilidade. tem a roda, né? Tem a roda, então você faz um evento e traz a pessoa. Então, assim, tem essa facilidade de contribuir. É muito mais pelo seguinte, né? O povo negro, o povo pobre, ele tem essa dificuldade de formação e até entender que precisa. É que esse foi um plano que a modernidade impôs para oprimir, para escravizar, né, Mestre Guiné? É isso que a gente tem que romper. Pessoas brancas, como eu, por exemplo, tem que ter uma luta antirracista. É isso que a gente tem que ter para a gente. Eu, mesmo sendo periférico, eu não tive um recorte de raça diferente do É, senhor. Mas eu sempre vim de uma família. Minha mãe é professora e meu pai é agricultor, microprodutor rural. Então, tipo de dificuldade de condições, a gente tem que pensar no recorte de raça, né? Mas a gente tem que pensar também de classe social e de gênero. Tipo, as pessoas LGBTQIA+, então tem vários outros recortes além da raça, mas sem sombra de dúvida é o que modela e o que impacta diretamente a formação do povo brasileiro, né? Da onde estão colocados, do acesso a conhecimento, tipo isso que tu colocou agora, muitos povos negros não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então é isso que a gente tem que ir pensando e lutando com as forças que a gente tem para ser formas de ruptura disso mesmo, sabe? é até um ponto para falar que no ano passado, em Minas Gerais, a cultura popular perdeu 8 milhões, 18, né, na Aldir Blanc, que nós tínhamos o recurso e não conseguimos direcionar no estado de Minas Gerais. E não conseguimos direcionar justamente porque não tinha produtor cultural para o Sim, povo da cultura popular, para o povo preto. Então, eu estou sim, pensando à frente, porque eu vi, né, 18 milhões indo embora assim, para outras áreas, sim. música clássica, que lá está muito organizado, então, na hora de fazer o rateio do recurso, eles pegaram. Mas, assim, estava previsto em lei, então era só o cara aprender a escrever um pequeno projeto, mas não conseguiu.
Enfim, mas olha só, mestre Guiné, isso é o que eles querem. Eles querem, a escravidão não acabou, a escravidão só mudou de forma. É isso que eles querem que a gente continue sendo burro, aprisionado, que continue lambendo os sapatos deles, trabalhando como serviçais, limpando o chão. Não que tenha algum problema disso, mas a não valorização disso, sabe? Não valorização do impulso que é a arte, do que ela faz para modificação social. Olha o que foi esses 2 anos de pandemia que a gente passou, né? A gente, se não fosse, querendo ou não, da forma como é, essa questão da interação online, eu não teria conhecido vocês. Enfim, tem pontos positivos também, né? Que a gente tem que se ligar, mas tipo como um instrumento e eu sempre penso assim, meio cavalo de Troia, sabe? Eu vou nos jantares políticos, eu vou lá na prefeitura, boto uma roupinha bem bafo e vou, sabe? Mas porque eu tenho que estar nesses espaços e depois que eu tiver com o poder, daí eu explodo lá de dentro, daí eu me posiciono, daí eu converso, sabe? Porque senão a gente não consegue que as coisas funcionem efetivamente, inclusive porque nem sabe, não consegue fazer uma planilha, porque a gente não sabe como fazer uma planilha, porque a gente não sabe como que a lei tem dinheiro para projetos culturais, mas não sabe como destinar para os projetos, né? Então, essas coisas que a gente ir pensando. Outra coisa que eu tenho falado muito, inclusive a gente estava numa palestra hoje à tarde, essa especificamente, eu estava dizendo, era para o pessoal da UESC, e eu estava dizendo, gente, a gente precisa que está na academia, a gente precisa aprender a valorizar e a respeitar, no meu caso, as comunidades ribeirinhas. Eles não tiveram condição de ir na academia, mas eles são os maiores cuidadores do manguezal. Eu não posso chegar na comunidade e querer empurrar um projeto de goela abaixo sem que eles se sintam importantes, sabe? Exatamente, eu acho que Fabiana. Pensar muito sobre isso. E é muito, muito sério, porque o que eu percebo também trabalhando com os projetos, as pessoas dizem, vamos levar a cultura para as comunidades ribeirinhas, sabe? E daí levam umas pessoas lá tocando violino que não faz nenhum sentido para eles, entendeu? Que não escutam eles. Então, o que a gente tem que pensar agora nos projetos culturais é essa ruptura que tinha do desenvolvimento. Agora, os projetos sociais têm que ser focados em problemas e problemas de indivíduos. É aquela nossa aula, qual que é o problema do projeto? Então, o problema primeiro acontece com as pessoas. Quem são essas pessoas que estão tendo essas dificuldades? As comunidades ribeirinhas. Então, as primeiras pessoas a conversar sobre um projeto tem que ser essas comunidades, gente. Tem que ser, entendeu? A gente não pode se apropriar, isso é apropriação se a gente não fizer isso, sabe? E é muito feio, inclusive, sabe? Enfim, gente. O pessoal respondeu ali. Oi. Eu queria só aproveitar para te agradecer. Obrigado, né, gente. por ter colocado esse projeto. Eu queria que mais pessoas tivessem a oportunidade de estar aqui participando, o que eu pude divulgar para alguns amigos e tal, porque na época da Aldir Blanc, no auge da pandemia, pessoas, né, que eu vi, músicos que, assim, maravilhosos, artistas maravilhosos, que eu vi venderem tudo, porque não sabiam fazer um projeto, não tinham portfólio, não tinham organização, sabe? E eu até estava falando com a Fabiana que eu estava ajudando algumas pessoas, né? Fazendo algumas planilhas, eu não entendia, mas mesmo assim ia fazendo algumas coisas. Perguntei a ela algumas coisas, né, sobre planilhas e comentei com ela que nessa época da Aldir Blanc, uma das coisas que me impactou muito com relação a projetos foi que as pessoas que já sabiam fazer ali, elas tipo se fecharam, né? Não contavam para os outros. Não contavam. Queriam todos para. Isso é horrível queriam também. todos para elas, né? E eu vi algumas coisas aqui na Aldir Blanc, aqui de Fortaleza, de o mesmo projeto sendo aprovado 5 vezes no mesmo edital, só com proponentes diferentes. E eu cheguei até a questionar isso, mandar e-mails. Por que isso pode, sabendo que tinha pessoas que não passaram porque não souberam preencher a planilha, né? Pessoas que tinham muitos anos de carreira, experiência e tal. Então, assim, a burocracia, infelizmente, ela é uma dificuldade, mas isso, de uma certa forma, incentivou as pessoas a se organizarem, né?
a buscarem o conhecimento, a abrirem os olhos, né, para as leis de incentivo, né? E é muito importante, porque a gente precisa disso para que a gente também valorize essa cadeia. Não adianta só eu querer ser valorizado e eu não valorizar a pessoa que escreve o projeto, né? Eu não valorizar a pessoa que está fazendo a oficina. Então, assim, isso também abriu muito os olhos, né, das pessoas. E eu te agradeço muito por essa troca, por todos, né, que conheci, e cada projeto muito diferente, cada coisa vai dando mais ideias assim na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que esse ano eu escrevi 10 projetos, né? Então, para várias pessoas, para o meu esposo, para mim, para a escola, para um monte de coisa, para outras pessoas, né? Então, cada vez que eu escuto uma pessoa contando um pouco, eu já imagino aquela pessoa fazendo um projeto cultural e concorrendo a uma lei, porque eu vejo que isso é a oportunidade que a pessoa tem de realmente ser reconhecido financeiramente, receber um bom dinheiro, porque a gente merece, né? Se você tem uma experiência, nós merecemos receber um cachê bom, receber ali um dinheiro bom, né? E se está disponível, a gente tem mais é que correr atrás e reivindicar mesmo. E outra coisa, viu, Péssimo em todo mundo, aliás. Quando eu cheguei no museu, não pensam que eu vou me colocar na posição de quem quer ser melhor que ninguém, tá, gente? Por favor, não é isso. Mas quando eu cheguei no museu há 7 anos, acontecia muito de ir para uma empresa, para uma reunião, e contar verbalmente. O trabalho é incrível, verbalmente ótimo, maravilhoso. Mas se você não tiver tudo escrito no papel e as provas do que você realmente está fazendo, você perde muito. Então, gente, hoje em dia tem programas bem básicos, como esse que eu estou usando, o Canva. Ele é gratuito, ele está no celular. Você pode aqui pegar as fotos, os dados que você tem do seu trabalho e fazer uma apresentação visual bacana, que você possa mandar para uma empresa. Isso é totalmente necessário. Ninguém vai dar um centavo para você se não tiver a mínima segurança de como vai ser usado esse dinheiro. Não existe. Pode ser o projeto mais bonito do mundo. Se não tiver papel, se não tiver documentado, esqueça. É desse modelo que o negócio funciona. Sem sombra de dúvida. E o que eu percebo ainda, além disso, gente, tem que ter a parada que a gente falou, tipo, da inovação, fazer um teaser do projeto, ou, tipo, vocês viram que eu mandei lá no grupo hoje da Cargill, que é alguma associação que trabalha com alimentação, mas como que eles fizeram? Eles pediram um modelo Canva, semelhante àquela análise SWOT que a gente fez, junto com o pitching. Então, o Natura Musical do ano passado, fazer um pitching, que é falar 3 minutos sobre o projeto. Tem que ter tem que pagar um design, porque às vezes a gente quer fazer tudo e às vezes não se consegue, ou usar um Canva, usar ferramentas que possibilitam isso, mas tem que super organizar. Até, inclusive, tinha uma amiga nossa que estava mais para... Não era até tu, Kessia, mais para uma empresa ou não? Era, né? Então, Sim. era, né? Então, até para isso. Então, tipo, até para a gente apresentar para as empresas, tu tem que ter um portfólio bem bonitinho, bem arrumadinho, com os links, sabe? Porque senão... Me dá só um minuto para eu pegar aqui o meu, só para assim dizer. Tá, vai lá. Manda lá no grupo esse exemplo de portfólio. Eu vou... Cada um Se tem alguém que fazer... conseguir. Cada um tem que fazer o seu, né, Tieme? Mas a gente pode... Não, sim, mas tipo, para ter uma base, entendeu? Isso, eu vou te mostrar um aqui, ó. Vou te mostrar um que a gente fez de um projeto que é de dança, inclusive, que é o Festival Internacional de Dança aqui de Santa Catarina, que vai ser agora no final do ano. Então, ó, sobre o projeto, fiz... não sei, deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês. Tô. Sobre o projeto, quando que vai ser, a programação já tem que estar toda constando aqui. O que já aconteceu? É a 12ª edição, já teve 1.000 e poucos participantes, 12 workshops. Clique aqui e acesse o site. Então, daí vai clicar aqui, já vai jogar para o site e o restante das informações. Então, isso aqui é um portfólio privado. Mostra o teu aí, Fabiana, para nós. Eu fiz tem um relatório da ONG. Eu fiz um bafo, hein? Então, aqui eu tenho os projetos que a gente executa. Aqui eu tenho os nossos programas educativo, cultural, etc, etc. A gente tem trabalhado nos últimos anos
sempre pautados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. ODS. Isso eu aí é colocar muito bom de a gente se ligar, gente. A Agenda 2030 da ONU, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Todos os projetos são bons estar alinhados a isso hoje em dia, que é a parte ambiental. Ah, vocês até colocaram qual dos objetivos vocês estão atingindo com os projetos. Trabalhando e os resultados, porque não adianta só dizer que é lindo o trabalho com o ODS 4, mas eu não tenho nenhum resultado que constate o meu trabalho, né? Porque talvez tu não criou naquela parte dos objetivos as metas e os indicadores. Não, mas eu estou te mostrando exatamente que eu já tenho, que não adianta. Ah, tá. Os de antes. Eu botar que eu trabalho com o ODS 4, eu não tenho nenhum resultado disso. Sim. E o básico do básico, quando você vai fazer um material desse, você tem as provas verídicas, não pensa que tu vai colocar qualquer coisinha e vai ficar lindo, não, tá? Tu só coloca resultado se tu tiver como comprovar depois. Isso mesmo, isso mesmo. Viu? Eu sou a mais chata da minha turma, mas é porque o que eu Mas é que por isso que tá dando certo, né? Por isso que tá aí de dona do museu, quase. É porque depois Amei. de 12 anos trabalhando com contabilidade, a gente fica meio noiado. Isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? Mais alguém hoje, pessoal? Muito obrigado pelas mensagens. O grupo lá tá aberto. Estou muito feliz de ter conhecido vocês, tá? Esse projeto foi realizado via Lei Aldir Blanc aqui do estado de Santa Catarina. Muito obrigado mesmo, pessoal, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, só agradecer mesmo, que foram 4 encontros muito bacanas. Que bom, fico muito feliz. Tem encontro que a gente diz assim, ah, meu Deus, já é hoje. E esse não, pelo menos comigo eu entrava com o maior gosto. Ai, que bom, fico muito feliz. Tava super empolgado também com o curso. No primeiro dia tava super nervoso, depois foi super, enfim. Ilka, querida. Eu também adorei, fiquei muito motivada para fazer o forró adubado. Espero muito conseguir. Eu vou procurar vocês. Isso, me dá o toquezinho lá que a gente vai conversando. E a gente pensar parcerias. Isso mesmo. Massa, muito obrigada. Eu tenho também um empreendimento que também está um paradinho, mas é uma ideia e é uma coisa que eu gosto muito. Eu falar por conta da Fabiana, que trabalha com eco. E eu tenho esse sonho de tocar esse empreendimento, mas eu ainda não consigo, que é o Saboeiras de Olinda, que é uma produção de sabão artesanal que eu faço a partir da coleta de óleo de cozinha usado. E aí o sabão é um sabão um pouco diferenciado, ele é um sabão em pasta, né? E a ideia de também tentar fazer ele o máximo reciclado possível, utilizando potes de margarina, ao invés de comprar embalagem. É uma ideia também nessa linha de sustentabilidade, de ecologia. E assim, tem muita ideia, tem muita coisa bacana. Tem que colocar em prática para girar. Isso aí é um projeto mais vinculado ao ambiente. Aqui em Florianópolis, teve numa comunidade bem periférica aqui, teve a Revolução dos Baldinhos, que como era um problema que tinha muito rato, por exemplo, eles fizeram a Revolução dos Baldinhos, que todas as famílias tinham o seu baldinho e colocavam o reciclado lá, e depois passava o caminhão ligar. Então, são estratégias que são muito coerentes para projetos vinculados ao meio ambiente, Ilka. Tem um monte de ideia, Ilka, né? E aí eu estou muito motivada com esses encontros nossos, eu também fiquei com isso. Eu chego do trabalho, gente, são que horas, gente? São que horas? Que bom. Vir. Foi bem diferente de outros cursos que eu fiz online, que eu quis fazer, mas que eu não consegui estar motivada. Então, eu te agradeço bastante. Massa, gente. Obrigado a vocês. Bom, sucesso para todos. Muito bom estar aqui. Isso mesmo. Obrigado, gente. Mais alguma coisa aí, pessoal? Então é isso, muito obrigado, tá? O contato está feito, espero vê-los e vê-las logo aí, quero super ir para Olinda logo, também vou aí para Fortaleza, enfim, Salvador eu vou com frequência, tá bom? Um beijão, gente, muito obrigado mesmo, tá? Até mais, tchau, tchau.